TVC, a TV do Correio da Manhã. Olá, sejam bem-vindos ao nosso Correio Serrano na TV. Muito obrigado pela sua presença, audiência. Sábado, chegamos com o nosso resumo da semana. Olá, Roberta. Olá, Jorge. Olá para você que nos acompanha. Seja muito bem-vindo. Lembrando que você pode mandar para cá sua sugestão de reportagem, sua reclamação, sua denúncia para os nossos canais. Não é isso, Jorge? Já estão na tela, viu? O nosso e-mail oficial e, é claro, temos o nosso WhatsApp, o mais fácil e rápido de entrar em contato. Tá ali, olha, o DDD 24, telefone é o 993231675. Manda sua mensagem, participa conosco, viu? Vamos então às notícias deste sábado, dia 15 de março. Lei do feminicídio completa 10 anos com impunidade como desafio. Balança comercial do estado do Rio de Janeiro registra superávit de 1 bilhão em fevereiro. Brasil ultrapassa 500 mil de casos prováveis de dengue este ano. UNITA cobra obras emergenciais na ponte do Arranha-Céu e pressiona a Concer, a NTT e demite por solução definitiva. 3 deslizamentos de pedras são registrados na posse. Incêndio atinge condomínio em Petrópolis. E mais, você vai ver que Petrópolis termina janeiro com saldo negativo na geração de empregos com carteira assinada. Agora no Correio Serrano na TV. A gente começa a nossa edição olhando que a notícia no nosso jornal. A gente vai direto lá para o nosso Correio Petropolitano, para as nossas páginas, porque tem a notícia, né, de que esse final de semana, aí no domingo, dia 16... Petrópolis completa 182 anos de história. Cidade imperial aí aos olhos do turista. Olha que bonita essa foto aí da catedral, né? Aliás, a Avenida Keller ali, a catedral ao fundo e aquela cadeia de montanhas maravilhosas, que Petrópolis é muito conhecida aí pelo turismo ambiental também. E essa matéria também trata um pouquinho disso, viu? Então, nesse dia 16 de março de 2025, a cidade de Petrópolis comemora seus 152 anos de existência. Vai dar uma olhadinha na matéria um pouquinho? Vamos, olha só. Nesse próximo dia 16, amanhã, 16 de março, a cidade de Petrópolis, comemora 182 anos de existência. A charmosa cidade imperial do estado do Rio é um destino turístico popular, conhecido por sua história rica e paisagens deslumbrantes. Mas como é viver ou visitar na cidade sobre a perspectiva de quem vê de fora? O que atrai estrangeiros para esse pedaço de história e natureza é o que eles veem, que muitas vezes passa despercebido pelos olhos das pessoas que moram aqui. Nesta matéria especial do aniversário de 182 anos de Petrópolis, a nossa equipe de reportagem, a equipe do Correio Petropolitano, explorou as impressões de visitantes e moradores estrangeiros que escolheram o município como cenário de sua experiência no país. E aí aqui tem uma reportagem completa falando sobre isso, falando um pouquinho da importância histórica de Petrópolis, o que a cidade oferece para os turistas, mas do ponto de vista deles, o que tem a melhorar na cidade imperial. Exatamente. Você confere essa reportagem completa nas bancas, apenas R$2 na nossa região, ou você pode acessar também o nosso site. E olha, aí nós passamos lá para o nosso Serrano para ver o que acontece também lá por Teresópolis e Nova Friburgo, entre outras cidades aqui da nossa região de cobertura. Lá em Teresópolis, castra móvel da Prefeitura de Terê chega ao Fischer. Animais castrados receberão chip de identificação para facilitar aí o atendimento, viu? Que bacana isso aqui, interessante, viu? O chip de identificação aí
para os animais. Facilita também o dono achar Nossa, quando ele muito. foge, né? Quando Nossa, ele e some. olha só que bacana, uma prefeitura fazendo isso. É a primeira vez que eu vejo, pode ser que tenha em algum lugar, né? Mas que eu tenha visto, é uma iniciativa muito bacana, que colocando um chip, se o animal for abandonado, a prefeitura tem como localizar e exatamente. verificar. Opa, Ó. esse animal aqui foi abandonado, ele tem dono e vai atrás E tem do o dono. chip vai ser numerado, né? Vai gerar uma numeração, você vai saber de quem é aquele animal, exatamente. Exatamente. Está sofrendo maus tratos, opa, de quem é esse Sim. animal aqui? Por que esse animal não está com dono? Por que esse Importante. animal está na rua? Porque a gente vê que essa é uma situação muito comum. Infelizmente, os donos abandonarem seus animais de estimação. A gente vê... Tivemos um caso aqui em Petrópolis há poucas semanas, né? Sobre o abandono lá dos gatinhos, né? Na porta da veterinária. Exatamente, exatamente. Então, se um bichinho desse já está chipado, opa, já chega direto no dono. Acontece muito, por exemplo, a pessoa ela vai se mudar e aí deixa os bichinhos para trás. Pode, tem que pensar. Infelizmente. Aliás, a partir do ano que vem vai ter identidade, né? Para os pets. Então, fica atento aí também que vai ser obrigatório a identidade para o seu pet. Vai ter que tirar ali a identidadezinha dele. Todo mundo vai ficar aí chipado e com a sua identidade. Então vai saber a vacina que foi tomada ali, vai rastrear o dono, se está dando o tratamento adequado. Então é importante essas ações aí que vão fechando o cerco contra os maus tratos aí aos animais também. E por lá, olha só, agora em Paraíba do Sul, a Genersa fiscaliza serviços de água e esgoto na região. Outra importante ação, porque a gente sabe aí que tem que cuidar das nossas águas, dos nossos mananciais, senão daqui a pouco a gente está aí igual outros países do mundo aí, pedindo água para outros, né? Então a gente tem tanto aqui, tem que cuidar delas. Gente, tem muito mais nas nossas páginas do jornal. A gente está no fim de semana, também tem ali as notícias de lazer, nosso segundo caderno. Bastante Você coisa. pode ir lá conferir para fazer no seu fim de semana. E lembrando, é claro, que esse fim de semana Petrópolis está em festa pelos 182 anos. A gente faz agora um rápido intervalo. Na volta você vê que percentual de famílias com dívidas em atraso cai em fevereiro. E você vai ver também que 9 em cada 10 agressões contra a mulher foram presenciadas por alguém. O Correio Serrano volta já. Enquanto você pensa que poderia ganhar igual aos homens, a Alerj faz. As leis que você precisa, a Alerj faz. Baixe o aplicativo da Alerj e conheça seus direitos. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 95,00. A academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Rio de Janeiro, atração o ano inteiro. Tem descanso, tem folia, noite e dia, alegria, sol e praia, diversão. No prato ou copo, a festa, o bar, museu ou bloco. Show, cultura, história, gravado na memória e no seu coração. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Cidades maravilhas, campo, mata, serra e trilha, em estado de emoção. Tem o Rio de Janeiro, que você já ama, e o Rio que ainda vai conquistar você. Apaixone-se pelo Rio. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Um bom
bom jornal tem que ser direto, tem que ser direito. Não ser de esquerda ou de direita, mas direito. É ter coragem de informar a verdade e não impor a sua verdade. É respeitar a inteligência do leitor e vontade do eleitor. Correio da Manhã, um jornal que há 123 anos tem a coragem de ser direto e direito. Em uma banca perto de você. Estamos de volta. A lei do feminicídio completou 10 anos de vigência. Sancionada em 2015, a norma inseriu no Código Penal o crime de homicídio contra mulheres no contexto de violência doméstica e de discriminação. Em outubro do ano passado, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva sancionou a Lei 14.994 e ampliou a pena para quem comete o crime. A punição, que variava entre 12 a 30 anos de prisão, passou para um mínimo de 20 e máximo de 40 anos. De acordo com números do Sistema Nacional de Informações de Segurança Pública, o Brasil registra cerca de 1.000 assassinatos de mulheres por ano. O banco de dados é mantido pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública a partir de informações enviadas pelos estados à pasta. Até outubro de 2024, foram registrados no país 1.128 mortes por feminicídio. No judiciário, também foi registrado um volume alarmante de processos envolvendo feminicídios. No ano passado, o Conselho Nacional de Justiça registrou 8.300 processos sobre os assassinatos de mulheres. Em 2023, existiam 7.400 processos. As movimentações processuais relacionadas a medidas protetivas previstas na Lei Maria da Penha também foram alvo de análises pelo CNJ. Houve 827.900 procedimentos desse tipo em 2024. De acordo com o CNJ, surgiram no Judiciário Brasileiro, no mesmo período, 959.200 novos casos de violência doméstica. O número é equivalente a 2,6 novas ações diárias. Para ampliar o monitoramento da atuação do Judiciário no combate à violência contra a mulher, o Conselho vai lançar nesta terça-feira um novo painel eletrônico sobre os processos envolvendo violência doméstica. Com a nova plataforma, será possível verificar a atuação individual das varas especializadas em violência doméstica e das unidades judiciárias com competência exclusiva para atuar neste tipo de processo. E a queda no preço de diversas commodities, que são bens primários com cotação internacional, e a importação concentrada de plataformas de petróleo pressionaram o resultado da balança comercial em fevereiro. No mês passado, o Brasil importou mais do que exportou. Vamos conferir. Esse foi o primeiro déficit mensal na balança comercial desde janeiro de 2022, quando o saldo tinha ficado negativo em mais de 59 milhões de reais. O resultado é o pior para meses de fevereiro desde o início da série histórica em 1989. No mesmo mês de 2024, a balança tinha ficado positiva em 5 bilhões e 130 milhões de dólares. Com o resultado de fevereiro, o superávit comercial nos 2 primeiros meses do ano atinge 1 bilhão 934 milhões de dólares. O montante é 82,9% inferior ao do mesmo período de 2024. Esse é o resultado mais baixo para o acumulado do ano, desde o primeiro bimestre de 2021, quando o superávit tinha atingido 1 bilhão 616 milhões de dólares. Em relação ao resultado mensal, as exportações caíram, enquanto as importações dispararam, impulsionadas pela compra de plataforma de petróleo em 2 bilhões e 700 milhões de dólares. Em fevereiro, o Brasil vendeu quase 23 bilhões de dólares para o exterior, um recuo de 1,8% em relação ao mesmo mês de 2024. Do lado das exportações, a queda no preço internacional do ferro, do petróleo, da soja e do açúcar foram os principais fatores que provocaram a queda no valor vendido. As vendas de alguns produtos, como o café, a celulose e a carne bovina, subiram no mês passado, compensando a diminuição de preços dos demais produtos. Do lado das importações, as aquisições da plataforma de petróleo somaram 2 bilhões 675 milhões de dólares em fevereiro, contra 16 milhões 390 mil dólares no mesmo mês do ano passado. Também cresceram as compras de motores e de veículos. Sem a plataforma, a importação teria ficado em 20 bilhões e 600 milhões de dólares em fevereiro, em linha com o volume do mês em outros anos. O Ministério da Educação confirmou que a aplicação da Prova Nacional Docente será no segundo semestre. O exame unificado poderá ser usado pelas secretarias de educação dos estados, do Distrito Federal e dos municípios para contratar professores nas redes públicas de ensino.
O PND ganhou o apelido de Enem dos professores, porque poderá concentrar a forma de ingresso no magistério da educação básica pública em todo o país, a exemplo do Exame Nacional do Ensino Médio. O Enem se consolidou como a principal forma de ingresso em universidades públicas e privadas, porque pode substituir os vestibulares. A adesão à prova nacional docente é voluntária. As secretarias de educação podem confirmar o interesse na prova até dia 17 de abril, como estabelece o edital do MEC para adesão. Primeiramente, as secretarias de educação devem acessar o Sistema Integrado de Monitoramento, Execução e Controle, com seu login no portal gov.br. Em seguida, no módulo Prova Nacional Docente, o gestor municipal, estadual ou do Distrito Federal da área de educação deve selecionar a aba Adesão no menu principal e responder ao questionário correspondente. Após a confirmação da adesão, a respectiva Secretaria de Educação deve cadastrar o edital de seleção até 25 de junho. O prazo para o cadastro foi aberto no sábado, dia 1º. As redes públicas de ensino de todo o país podem usar os resultados da PND como mecanismo único ou complementar de seleção de futuros docentes da educação básica. Nesse caso, os estados, municípios e o Distrito Federal podem estabelecer outros critérios de recrutamento, como prova prática ou de título. A Prova Nacional Docente usará como referência a prova do Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes das Licenciaturas, o ENAD, aplicado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, desde 2024. A inscrição no exame é obrigatória a todos os concluintes de cursos de licenciaturas, que são aqueles formadores de professores da educação básica. E a balança comercial fluminense registrou superávit de US$1 bilhão em fevereiro. Os dados são do Sistema de Consultas e Extração de Dados do Comércio Exterior Brasileiro. O desempenho do comércio exterior fluminense reforça o papel estratégico do Estado do Rio de Janeiro no contexto econômico nacional. O superávit de US$1 bilhão na balança comercial é um indicador positivo para a economia fluminense, refletindo a competitividade das exportações locais no cenário internacional. É um resultado relevante para o crescimento econômico, pois fortalece a geração de divisas, estimula investimentos e favorece a criação de empregos, especialmente nos setores exportadores. Isso foi o que destacou o governador Cláudio Castro. Em fevereiro, o Estado respondeu por 12,6% das exportações e 9,8% das importações nacionais. Os principais parceiros comerciais do Rio de Janeiro nesse período foram os Estados Unidos, com uma corrente comercial de $2,7 bilhões e a China com 1,6 bilhão. Outros parceiros importantes foram Espanha, França e Índia. O petróleo foi responsável por 72% das exportações do Estado, movimentando $4,1 bilhões em fevereiro. Outro setor importante foi o siderúrgico, que exportou $390 milhões em produtos. A balança comercial fluminense fechou 2024 com um superávit de $16,9 bilhões. A corrente comercial fluminense atingiu 72,3 bilhões, sendo 44,6 bilhões de dólares em exportações e 27,7 bilhões de dólares em importações. O percentual de famílias em inadimplência recuou pelo terceiro mês seguido em fevereiro, segundo a Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo. Mesmo assim, o estudo indica que o endividamento voltou a crescer após 2 quedas consecutivas, o que pode indicar que as famílias estão optando por fazer uma nova dívida com condições e prazos mais vantajosos a fim de pagar as antigas. As famílias consideradas endividadas são as que têm contas a pagar no cartão de crédito, cheque especial, carnê de loja, crédito consignado, empréstimo pessoal, cheque pré-datado e prestações de carro e casa, por exemplo. Em fevereiro, esse percentual chegou a 76,4%, 0,3 ponto percentual acima do registrado em janeiro e 1,5 ponto percentual abaixo do verificado em fevereiro do ano passado, quando foram 77,9%. Já a inadimplência, que é considerada as dívidas em atraso, teve recuo de 0,5 ponto percentual, chegando a 28,6%. O percentual de famílias que não terão condições de pagar as dívidas em atraso também permanece com tendência de queda, indo para 12,3%.
A pesquisa mostra também que, além de os consumidores terem menos contas atrasadas, o percentual de famílias com dívidas em atraso por mais de 90 dias vem recuando a 4 meses, chegando a 48,2% do total de endividados, o menor indicador desde julho de 2024. Outro dado positivo é que o percentual dos consumidores que têm mais da metade dos rendimentos comprometidos com dívidas também apresentou redução, atingindo 20,5%, o menor percentual desde novembro de 2024. A PEIC indicou também o terceiro aumento seguido do percentual de pessoas que se consideram muito endividadas, chegando a 16,1%, o maior desde setembro de 2024. A porcentagem daquelas que dizem que não têm dívidas desse tipo caiu para 23,5%, o que acende um sinal de alerta para a melhora do perfil de endividamento. Essa é uma percepção individual das famílias captada pela pesquisa sobre o que consideram muito ou pouco em termos de endividamento. Ou seja, é um indicador subjetivo e não caracteriza propriamente um superendividamento, mas sim a visão de cada brasileiro sobre o assunto. E nesse ano de 2025 já foram confirmadas 235 mortes causadas pela dengue, enquanto 491 óbitos permanecem em investigação. O coeficiente de incidência no país, nesse momento, é de 236,3 casos de dengue para cada 100 mil habitantes. Os dados são do painel de monitoramento das arboviroses do Ministério da Saúde. De acordo com a plataforma, 55% dos casos prováveis de dengue registrados neste ano foram entre mulheres e 45% entre os homens. As faixas etárias que mais concentraram casos são os de 20 a 29 anos, de 30 a 39 anos e de 40 a 49 anos. São Paulo lidera o ranking dos estados, com 291.423 casos prováveis. Em seguida, estão Minas Gerais, Paraná e Goiás. Em relação ao coeficiente de incidência, o Acre aparece em primeiro lugar, com 760,9 casos para cada 100 mil habitantes, seguido por São Paulo, Mato Grosso e Goiás. 9 em cada 10 agressões cometidas contra mulheres foram testemunhadas por outra pessoa, a maioria pertencente ao círculo social ou à família da vítima. De acordo com os dados, quase metade das vítimas decidiu não denunciar o caso nem procurar ajuda de instituições ou de pessoas próximas. Os números são da 5ª edição do relatório Visível e Invisível, a vitimização de mulheres no Brasil, divulgada nesta segunda-feira. O levantamento foi realizado pelo Instituto Datafolha, solicitado pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Em relação ao perfil de quem estava presente no momento das agressões, os pesquisadores constataram que 47,3% eram amigos ou conhecidos da vítima, 27% eram filhos e 12% tinham outro grau de parentesco. Assistir aos episódios de violência, conforme ressaltam os especialistas, é algo que pode ter efeitos duradouros na vida de alguém e que pode originar distúrbios emocionais, cognitivos e comportamentais, além de contribuir para uma percepção da família como um ambiente inseguro e caótico. O levantamento cita ainda que estudos demonstram que testemunhar esse tipo de situação entre os pais pode ser pior do que ser a própria vítima. Foram entrevistadas mais de 2.000 pessoas com mais de 16 anos de idade, entre homens e mulheres de 126 municípios. Os questionários foram aplicados de 10 a 14 de fevereiro deste ano. Além de aparecerem como testemunhas das agressões, familiares figuram como agressores em parcela significativa dos casos, o que evidencia que a violência é doméstica e intrafamiliar. O principal autor das violências contra mulheres foi o cônjuge, companheiro, namorado, marido e ex-cônjuge, ex-companheiro, ex-namorado, o que já foi constatado em pesquisas anteriores do Fórum. Pais e mães das vítimas foram os autores de 5,2% dos crimes, padrastos e madrastas de 4,1% deles e filhos e filhas de 3% das ocorrências. E olha, sem o desconto na conta de luz, que ajudou a segurar a inflação em janeiro, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, a inflação oficial, fechou fevereiro em 1,31%. Esse é o maior resultado desde março de 2022.
Os dados divulgados nesta quarta-feira pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística mostram que no acumulado de 12 meses, o IPCA soma 5,06%, o patamar mais alto desde setembro de 2023, e fica acima da meta do governo, que é de 3%, com tolerância de 1,5 ponto percentual para mais ou para menos, ou seja, um intervalo de 1,5% a 4,5%. Desde o início de 2025, o período de avaliação da meta é referente aos 12 meses imediatamente passados, e não apenas o alcançado no fim do ano. A alta da energia elétrica, de 16,8%, foi o que mais pressionou a inflação. Essa variação representa impacto de 0,56 ponto percentual no índice. A explicação está no efeito estatístico causado pelo fim do bônus Itaipu, desconto que os brasileiros receberam na conta de luz em janeiro, e fez com que a inflação daquele mês ficasse em 0,16%. A Federação das Indústrias do Estado de São Paulo divulgou sua pesquisa de atividade industrial e expectativa para 2025, feita com base em dados do IBGE. A Fiesp espera crescimento no patamar de 1,3% da produção industrial para este ano, ao passo que o apurado em janeiro indicou um início de produção estável, com crescimento de 18 dos 25 ramos pesquisados. Segundo a Fiesp, o resultado de janeiro é de estabilidade após 3 meses consecutivos de queda, tendo influência positiva nos ramos de máquinas e equipamentos e veículos automotores, reboques e carrocerias, além de borracha e material plástico, artefatos de couro, artigos para viagem e calçados e produtos farmoquímicos e farmacêuticos. Dos 25 segmentos analisados em janeiro, 13 estavam acelerando, 11 neutros e 1 desacelerando. 6 das atividades pesquisadas tiveram recuo na produção. Indústria extrativa, que interrompeu 2 meses consecutivos de crescimento, além de coque, produtos derivados do petróleo e biocombustíveis, celulose, papel e produtos de papel e confecção de artigos do vestuário e acessórios, com maior destaque. A análise considera ainda a divisão por grandes categorias econômicas. Na comparação com dezembro de 2024 e sem influências sazonais, o segmento de bens de capital teve alta expressiva, assim como de bens de consumos duráveis e, em menor medida, o de bens de consumo semi e não duráveis. A categoria de bens intermediários, que recuou 1,4%, foi a única com variação negativa no mês, e é a que engloba produtos destinados a outras indústrias como aço, plástico e borracha. Sua desaceleração pode antecipar queda na produção de outros setores, pois está relacionada à previsão de produção das demais áreas. A Fiesp estima, porém, que em 2025 ainda haverá crescimento, porém menos intenso do que o registrado em 2024, quando o setor teve expansão do produto interno bruto na casa de 3,8% e apresentou crescimento de produção de 3,1%. E você vai ver depois do intervalo que Petrópolis segue como referência no turismo nacional e mantém status de excelência no novo mapa do turismo brasileiro. E você vai ver também que o Ministério Público do Rio de Janeiro recomenda recuperação e conservação da RJ 150 em Nova Friburgo. Voltamos já. Um bom jornal tem que ser direto, tem que ser direito. Não ser de esquerda ou de direita, mas direito. É ter coragem de informar a verdade e não impor a sua verdade. É respeitar a inteligência do leitor e vontade do eleitor. Correio da Manhã, um jornal que há 123 anos tem a coragem de ser direto e direito. Em uma banca perto de você. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 95,00. A academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas,
salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Enquanto você acha que alguma coisa deveria ser feita contra o racismo, a Alerj faz. As leis que você precisa, a Alerj faz. Baixe o aplicativo da Alerj e conheça seus direitos. Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. O Rio Imagem Baixada já superou a marca de 650 mil exames. Com cuidado especial para a saúde da mulher, o maior centro público de diagnóstico da América Latina tem capacidade para fazer 40 mil exames mensais e traz tudo num só lugar para atender com mais agilidade e eficiência. Rio Imagem Baixada, 9 meses. Chegou o resultado. O que era para poucos, agora é para todos. Governo do Estado do Rio de Janeiro. O trabalho não para, é todo dia e é de todos. Estamos de volta. E olha, 3 deslizamentos de pedra foram registrados na região do Ingá, no distrito da Posse, na manhã de segunda-feira dessa semana. Você vai ver agora e acompanhar imagens impressionantes do exato momento em que as pedras desplacaram da montanha. Na manhã desta segunda-feira, 10 de março, 3 deslizamentos de pedras foram registrados no distrito da Posse, em Petrópolis. Imagens feitas pela população mostram a dimensão das ocorrências. De acordo com a Defesa Civil de Petrópolis, a área atingida pelo desplacamento já estava interditada e equipes averiguaram que nenhum imóvel foi atingido. O distrito da Posse já sofreu com outros deslizamentos. Em 2023, uma vítima foi encaminhada ao hospital com ferimentos leves e em 2019, 6 casas foram atingidas por um outro deslizamento, fato que causou a interdição total da Estrada da Pedreira e da Rua Manuel de Oliveira Pinho. E 85 imóveis seguem interditados nessa região atingida pelos desplacamentos de pedras na Posse. Na manhã de segunda-feira, 3 deslizamentos de pedras foram registrados na região do Ingá, distrito da Posse, em Petrópolis. De acordo com a Defesa Civil do município, a área atingida pelo desplacamento já estava interditada e equipes averiguaram que nenhum imóvel foi atingido. O prefeito Ingo Ramos esteve na região ao lado do secretário de Proteção e Defesa Civil, Guilherme Moraes, da secretária de Assistência Social, Adriana Krascher. Tive que verificar a situação de perto, acompanhar, né, Marquinhos? Já não é a primeira vez que acontece aqui, infelizmente, já tem muitos anos que essa pedra acaba rompendo e descendo mais um pedaço. Hoje tiveram 3 quedas aqui significativas, mas graças a Deus tem uma vítima, nada nesse sentido. A área já está isolada, a gente tem muitas famílias já no aluguel social, mas a gente precisa dar uma resposta definitiva aqui para a comunidade, pessoas que têm residências aqui. Então a gente está trabalhando nesse sentido, estamos atualizando aqui todo o histórico para que a gente possa estar passando uma solução para os moradores aqui do Ingá. O primeiro registro de deslocamento de rochas aconteceu na localidade em 2014. Depois, mais 5 foram registrados. Em 2017, 2019, 2022, dezembro de 2023 e janeiro de 2024. Em virtude destas ocorrências, 85 imóveis estão interditados na localidade. Houve interdição total da Estrada da Pedreira e da Rua Manuel de Oliveira Pinho, também na Posse. Em janeiro de 2024, nossa equipe esteve na localidade após o deslizamento de pedras que ocorreu no dia 22 daquele mês. Na época, conversamos com Jorge Vieira, morador da região. Segundo ele, visivelmente já era perceptível que um novo deslizamento poderia ocorrer na localidade. Dá para ver que o bico do lado oposto, aqui do lado sentido de frente, do lado direito, aquela parte ele vai descer todinha e muita quantidade de pedra.
Segundo a Defesa Civil de Petrópolis, o deslizamento desta semana só atingiu a área que já estava interditada pelo órgão. 56 famílias da região que têm direito ao benefício do aluguel social estão incluídas no programa. E um incêndio atingiu um condomínio residencial na rua Desembargador Luiz Antônio Severo da Costa, na região de Bom Sucesso, em Petrópolis. 2 idosas precisaram ser retiradas pelos bombeiros de dentro dos apartamentos. O Corpo de Bombeiros foi acionado por volta de 12h40. Os militares precisaram de mais de 3 horas para conseguirem controlar totalmente as chamas. Apesar do incidente, não houve nenhuma vítima gravemente ferida. Segundo o Corpo de Bombeiros, 4 pessoas foram encaminhadas para a UPA de Itaipava, 3 idosas de 62, 88 e 67 anos, além de um idoso de 69 anos. No local do incêndio, 3 pessoas recusaram atendimento. 2 idosas precisaram ser retiradas pelos bombeiros de dentro dos apartamentos e receberam atendimento médico após inalarem muita fumaça. Segundo os moradores, uma dessas idosas foi encaminhada para a UPA de Itaipava. Em imagens que circularam nas redes sociais, é possível observar que as chamas atingiram uns 3 andares de apartamentos. Apesar da perícia sobre a causa do incêndio ainda estar em andamento, informações de moradores da região dão conta de que um carro elétrico teria iniciado as chamas na garagem do condomínio. Um outro veículo que estava perto do local onde o fogo iniciou também ficou destruído. As causas do incêndio ainda não foram confirmadas pela perícia. A Secretaria Municipal de Saúde de Petrópolis informou que a unidade de pronto atendimento de Itaipava atendeu 4 pacientes vítimas do incêndio. Os pacientes receberam o atendimento adequado, ficaram em observação e já foram liberados. E na tarde do último domingo, um homem foi flagrado usando linha chilena para soltar pipa no Parque Municipal de Itaipava. A ocorrência foi identificada durante uma ronda periódica no principal parque do distrito de Itaipava. Na abordagem, o homem foi questionado sobre o material e confirmou que estava usando linha chilena. Ele foi conduzido para a 106ª Delegacia de Polícia e o rolo de linha foi apreendido e também levado para a delegacia. Em Petrópolis, uma lei municipal de 2020 proíbe a comercialização e o uso de linha chilena e de cerol e determina a apreensão do material. O responsável pode responder por violar o artigo 132 do Código Penal por expor a vida ou a saúde de outras pessoas a algum perigo direto e iminente, que tem pena de detenção de 3 meses a 1 ano. A linha chilena é um material cortante e pode provocar ferimentos em pessoas e animais, incluindo amputações e mutilações em casos mais graves. O objeto gera grande perigo para, por exemplo, motociclistas e ciclistas. Também existe o risco de contato com a rede elétrica, podendo causar choques ou até mesmo interrupções no fornecimento de energia. Hugo Petersen para a TV Correio da Manhã. E olha, no mês de janeiro, de acordo com o CAGED, o Brasil criou 137 mil postos de trabalho com carteira assinada, né? Pois é, foi um avanço em relação a dezembro, que teve queda de 500 mil empregos. Por outro lado, na cidade de Petrópolis, o saldo foi negativo, mais demissões que admissões no mês passado. Segundo o CAGED, em janeiro, foram contabilizadas 128.030 admissões contra 140.990 desligamentos no estado, ou seja, um saldo negativo de 12.960. Petrópolis seguiu a mesma tendência, com registro de 2.205 admissões e 2.486 desligamentos, um saldo de menos 281 cargos ocupados. Dados da Divisão de Economia e Inovação da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo mostram que as vagas temporárias para o carnaval no estado apresentaram um crescimento de 8,6%. Além disso, foram criados mais de 2.000 novos empreendimentos ligados ao carnaval no Rio de Janeiro. A estimativa é que o carnaval tenha gerado mais de 70 mil empregos, beneficiando setores como comércio, serviços e turismo. Mesmo assim, alguns petropolitanos relataram que nos últimos meses a dificuldade para conseguir emprego é muito grande. Tá um pouco complicado. Acho que a cidade já não tem mais muito emprego. Muitas pessoas estão indo para o Rio, estão indo embora, né, da cidade. Eu
acho que está difícil, porque a cidade não tem muito mais empresa, né? Fica um pouco complicado, a pessoa se limita ou trabalhar na Rua Tereza, ou trabalhar aqui no centro, não tem indústria, não tem nada. Outro ponto abordado foi a dificuldade dos jovens conseguirem o primeiro emprego. Deveriam dar mais oportunidade para os jovens, né? Os que estão iniciando agora, a oportunidade do primeiro emprego, entendeu? Eu acho que essa parte agora, Petrópolis poderia estar abrindo mais oportunidades. No início mesmo, no início para ingressar, né? Que é difícil, né? Tem que dar oportunidade, né, para quem é jovem, né? Em Petrópolis, todos os setores do CAGED, que incluem agropecuária, indústria, construção, comércio e serviços, registraram mais desligamentos do que contratações em janeiro deste ano. Essa situação também foi vista em janeiro de 2024, quando houve mais demissões que contratações. Naquela data, o resultado havia sido negativo, com 24 cargos a menos sendo ocupados. A UNITA, Unidos por Itaipava, está pressionando os órgãos responsáveis pela BR-040 para que medidas emergenciais sejam adotadas na ponte do Arranha-Céu, localizada no quilômetro 68 da rodovia. O principal objetivo é atuar de forma conjunta em busca de uma solução definitiva que passa por obras emergenciais. Diante da gravidade do problema, a Companhia Petropolitana de Trânsito e Transportes implementou de forma paliativa limitadores de altura para impedir o tráfego de veículos pesados. No entanto, a UNITA alerta que esta medida é apenas temporária e precisa ser acompanhada de fiscalização rigorosa. Estamos em contato com a companhia e apoiando todas as ações que visem propor aí a melhor condição de segurança, né, dessas pontes. O alerta para a necessidade de intervenções urgentes foi reforçado durante uma recente audiência na 2ª Vara Federal, promovida pelo Ministério Público Federal, onde ficou evidente a precariedade da estrutura e o risco que ela representa para motoristas e moradores da região. A UNITA defende que uma obra emergencial seja realizada para evitar um agravamento da situação, já que a duplicação da ponte está prevista apenas para 2030, dentro da nova licitação de operação da BR-040, que ainda será realizada, um prazo considerado inaceitável pela entidade. Está prevista uma nova licitação para a nova concessão da BR-040 em breve, e nessa licitação está prevista a construção de uma nova ponte, né, nesse local, no conhecido Arranha-Céu, e também uma nova entrada para Itaipava, que vai ligar a BR-040 a BR-495 na altura ali do supermercado Bramil. Para garantir que a questão seja tratada com a devida urgência, a UNITA também oficiou a NTT, solicitando a antecipação da obra de duplicação da ponte. Além disso, a entidade quer que o DENIT faça parte de uma atuação integrada com a Prefeitura de Petrópolis e os demais órgãos envolvidos. Estamos em contato, apoiando as autoridades e vamos cobrar, após essa licitação, que seja construído o mais breve possível, porque o trânsito de Itaipava apresenta hoje uma situação dramática para os moradores e usuários. E o Corpo de Bombeiros do Estado do Rio de Janeiro divulgou um balanço e afirmou que a corporação já foi acionada para mais de 5.000 ocorrências de fogo em vegetação em 2025. Até agora, um aumento aí de mais de 435% em relação ao mesmo período do ano passado. Aqui em Petrópolis, esse tipo de incêndio cresceu 320%. Segundo o Corpo de Bombeiros, de 1º de janeiro a 10 de março de 2024, foram 1.115 registros de combate a incêndios em vegetação em todo o estado. Em todo o ano, a corporação chegou a atender cerca de 21.200 incêndios florestais. O balanço realizado pela corporação, considerando o mesmo período, mostrou que já foram 5.960 ocorrências de fogo em vegetação em 2025 até agora, resultando em um aumento de mais de 435%. Petrópolis também registrou aumento no número de incêndios em vegetação nos 2 primeiros meses de 2025. Segundo o Corpo de Bombeiros, a corporação foi acionada para 25 ocorrências de incêndio em vegetação nos meses de janeiro e fevereiro deste ano, enquanto em 2024 foram apenas 5 ocorrências neste período.
Segundo o Centro Nacional de Monitoramento e Alerta de Desastres Naturais, Petrópolis e todo o estado do Rio passam por agravamento da seca, o que afetou inclusive na quantidade de chuva para o período. Segundo o CEMADEM, choveu em fevereiro apenas 60 milímetros, cerca de 30% do previsto para o mês. Para março, a tendência deve permanecer. O Corpo de Bombeiros orienta para que a população não acenda fogueiras e não queime lixo no quintal. Se lembre que soltar balão é crime e a soltura de fogos de artifícios próximo de locais de matas também provocam incêndios. Além disso, que não jogue pontas de cigarro em qualquer ambiente, principalmente nas estradas próximas à vegetação. O Ministério Público do Estado do Rio divulgou uma recomendação para a recuperação e conservação da RJ 150 em Nova Friburgo. O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, por meio da 2ª Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva de Nova Friburgo, expediu recomendação para que o Departamento de Estradas de Rodagem do Estado do Rio de Janeiro, o DERJ-RJ, apresente um projeto de implantação e pavimentação da RJ 150, via que liga Friburgo ao Distrito de Amparo, com detalhamento de suas etapas e identificação de pontos críticos. A medida foi tomada dentro do procedimento aberto pela promotoria para apurar a falta de manutenção na rodovia estadual, que precisa de reparos urgentes por conta dos riscos aos usuários. Ao Ministério Público, o próprio departamento reconheceu o mau estado da pavimentação e a necessidade da realização da obra por conta da importância do trecho. A promotoria assinalou também a necessidade de providências a cargo do DERJ-RJ para que, mesmo antes da apresentação do projeto, medidas sejam tomadas para reduzir os riscos na rodovia. Isso inclui a instalação de sinalizações, placas, pinturas, reparos emergenciais, entre outras. O Ministério ainda aponta que os trechos com a maior problemática estão entre os quilômetros 11 e 14. O órgão foi oficiado e tem prazo de 30 dias para responder formalmente sobre o acatamento da recomendação, sob pena de ajuizamento de ação civil pública. E a recente atualização do mapa do turismo brasileiro reafirma a importância de Petrópolis no centro turístico nacional. A cidade manteve sua posição de destaque e figura entre os 450 municípios turísticos, a categoria mais elevada no Brasil, reforçando aí a relevância da cidade no setor. A nova classificação segue as diretrizes da nova Lei Geral do Turismo e do Plano Nacional do Turismo 2024-2027, substituindo o antigo sistema de categorias A, B, C, D e E. Com a atualização, Petrópolis, que na antiga nomenclatura era a categoria A, é confirmada com reconhecimento oficial como município turístico, junto a outras 30 cidades do estado do Rio de Janeiro, incluindo destinos como Rio de Janeiro, Búzios e Paraty. Os critérios para esta classificação incluem os fluxos de visitantes, a geração de empregos do setor e a ajuda com impostos que o turismo pode arrecadar para a cidade. Petrópolis não se destaca apenas pela vasta cartela de pontos turísticos, mas também por toda a atividade cultural e gastronômica que a cidade oferece. Antes organizadas de categoria de A a E, as cidades agora são classificadas em 3 grupos: municípios turísticos, municípios com oferta turística complementar e municípios de apoio ao turismo. Os municípios turísticos, que correspondem às antigas categorias A e B, que são os que recebem os maiores fluxos de visitantes e possuem os principais atrativos e infraestrutura turística. É neste que Petrópolis está enquadrada. Os municípios com oferta turística complementar, anteriormente classificados como C e D, contam com atrativos e serviços que fortalecem a oferta turística da região em que estão inseridos. Já os municípios de apoio ao turismo, que ocupavam a categoria E, não possuem grande fluxo turístico próprio, mas desempenham um papel importante ao fornecer mão de obra, serviços e produtos para as demais cidades com maior movimento turístico. E a gente fica por aqui, mas na segunda-feira estamos de volta ao vivo às 7h30 da manhã. Tchau, tchau. Bom fim de semana, pessoal. Tchau.
TVC, a TV do Correio da Manhã.